Olá, jovens, tudo bem com vocês? Aqui é o Leone falando. Nós vamos falar um pouco de espectroscopia na região do ultravioleta visível, também conhecido como espectroscopia UV-Vis. Estou há um tempo preparando essa aula, fazendo cortes, fazendo edições, tentando trazer uma linguagem mais acessível, afinal, é um assunto extremamente complexo e fazer uma síntese geral em pouco tempo é algo bastante desafiador. É evidente que para falar de uma parte da espectroscopia, sendo um assunto muito amplo, nós temos que definir o que é espectroscopia. Então, espectroscopia é uma técnica que emprega parte do espectro eletromagnético com o intuito de se elucidar propriedades atômicas, moleculares, quantificação de analitos, etc. Talvez o primeiro contato de vocês com algo semelhante ou algo relacionado à espectroscopia foi ainda lá no ensino médio, talvez até mesmo lá na oitava série, quando vocês estavam estudando modelos atômicos. E normalmente os professores, quando chegam naquela parte do modelo atômico de Bohr, apresentam para os alunos um espectro atômico. Normalmente, espectro atômico do hidrogênio, espectro atômico de outros elementos, que seria aquele espectro que pode ajudar a gente a compreender as transições eletrônicas dos elétrons entre diferentes camadas na eletrosfera. Esse clássico desenho aqui, essa clássica imagem, mostra um prisma, né, sendo que a luz branca ela é constituída por todos os comprimentos de onda, né, ou seja, todas as cores. Né, quem gosta de comprimento de onda normalmente são os físicos, né? O físico fala muito comprimento de onda, né? Mas na verdade cada comprimento de onda te remete a uma cor. A luz branca sendo constituída por todos os comprimentos de onda, interage com o prisma e o prisma tem essa propriedade de separar os diferentes comprimentos de onda, ou seja, separar as diferentes cores, tá? Então, tá aí a definição de espectroscopia. Isso é uma definição bastante generalista, tá? É uma definição bastante geral, mas que vai quebrar o galho para a gente por enquanto. De onde vocês podem observar a aplicação de alguma técnica espectroscópica estão representadas aqui nessas imagens, né? Por exemplo, a nossa estrela, a estrela mais próxima aí do nosso planeta, o Sol, né? Quem nunca ouviu falar da composição do Sol? Né? Pois então, ninguém foi lá no Sol coletar uma amostra para dizer o que tem lá no Sol. Então, estudando a luz que vem do Sol, a gente consegue determinar quais elementos químicos estão presentes lá no Sol. Então, essa é uma aplicação espectroscópica bastante interessante. Outra, Outros exemplos, né? Quem nunca fez um raio-x, né, de alguma parte do corpo, ou até mesmo uma ressonância magnética nuclear, né? Raio-x é uma técnica espectroscópica que faz uso dos raios-x para estudar propriedades de materiais, estudar partes do corpo humano, enfim, né? A ressonância magnética nuclear também é uma técnica espectroscópica, tá? E aí eu pergunto para vocês, qual que é a diferença do raio-x para a ressonância magnética nuclear? A diferença está no comprimento da radiação empregada. Nós vamos ver depois, na sequência, o espectro eletromagnético, nós vamos ver que cada técnica usa uma parte específica do espectro eletromagnético. Outra aplicação bastante interessante, né? Quem nunca fez um exame de sangue, né? A ideia, existe mais de uma forma, tá? Existe mais de uma forma de fazer isso, mas a ideia é pegar uma amostra do sangue, reagi-lo com uma substância particular que mude de cor e que permita a inserção desse resultado, né, reagindo o sangue com uma determinada substância, induza, provoque uma mudança de cor e pegando essa amostra resultante, que mudou de cor, colocá-la num espectro fotômetro e usando a luz, usando o espectrofotômetro, é possível quantificar o teor de glicose no sangue, tá? Então aquele reagente específico reage com a glicose, certo? E a quantificação
do teor de glicose no sangue é feita via espectro fotometricamente, tá? Usando um comprimento de onda adequado, né? Em particular nesse caso, nós vamos estar empregando uma parte visível do espectro eletromagnético, tá bem? Então, para ficar bem claro, dependendo da necessidade e dependendo dos fundamentos da técnica que está sendo utilizada, comprimentos de onda diferentes são utilizados. Tá? No caso da determinação, da quantificação da glicose no sangue, nós trabalhamos com a faixa, um determinado comprimento de onda que está na região do visível. Para investigar a composição química do Sol, nós fazemos uso também de uma faixa visível do espectro eletromagnético. A técnica de ressonância magnética nuclear usa radiofrequência, tá? Usa uma determinada parte do espectro eletromagnético correspondendo à radiofrequência. Raio-X trabalha com uma faixa conhecida como raios X, lá do espectro eletromagnético. Então, dependendo da técnica, se emprega comprimentos de ondas diferentes para poder aplicar essa determinada técnica para investigar o fenômeno de interesse. Agora nós vamos dar uma olhada no espectro eletromagnético. O que é o espectro eletromagnético? É o conjunto de todos os comprimentos de onda, tá? Então, note que essa imagem ela é bastante ilustrativa, né? Ela nos mostra o comprimento de onda, certo? Nos mostra o comprimento de onda e nos dá uma ideia também da frequência, né? Se você olhar essa imagem, ela está dividida em frações iguais, e dependendo da fração que você está analisando, nós temos mais ou menos ondas dentro dessa determinada fração. Né? Se a gente olhar aqui na fração conhecida como raios gama, nós temos um grande número de comprimentos de onda dentro dessa pequena fração correspondente aos raios gama. O que quer dizer isso? Esse número grande de ondas dentro da fração. Isso nada mais é do que a frequência, certo? Então a frequência dos raios gama são maiores, tá? A frequência dos raios gama é muito maior do que a frequência dos raios X e são maiores do que ultravioleta. Quando a gente olha aqui então para o espectro eletromagnético, nós observamos que quem tem o maior comprimento de onda, né? O comprimento de onda é a distância entre duas cristas ou dois vales, né? Quem tem o maior comprimento de onda seria a fração do espectro conhecida como radiofrequência, tá? Que é usada para comunicação de rádio, televisão, certo? E a frequência é baixa. Então, radiofrequência, né? Parte do espectro eletromagnético conhecido como radiofrequência seria os maiores comprimentos de onda, tá? E as menores frequências. Tá? As microondas vêm na sequência, isso mesmo, microondas, aquelas que aquecem os alimentos lá dentro do microondas. Tá? Depois aqui, a radiação infravermelha. Tá? O infravermelho tem a ver com transmissão de calor. Tá? Quem nunca viu um filme lá do exército combatendo os terroristas e está no escuro e eles usam óculos especiais, óculos de visão noturna, né? Ou jogando algum jogo que tem um óculos de visão noturna, o que aquele óculos vê? Ele vai captar a radiação infravermelha. Então, a radiação infravermelha é a radiação associada com transferência de calor. Tá? Então, quando você usa um óculos de visão noturna, o que aquele óculos de visão noturna está captando? O calor emitido pelos objetos. Tá? E aquele calor que sai dos objetos, a gente chama de radiação infravermelha. Tá? Depois vem a luz visível. Então, note
que nós enxergamos uma fração muito pequena do espectro eletromagnético, tá, pessoal? Se ainda não ficou claro para vocês, espectro eletromagnético é tudo isso aqui, é esse conjunto de todos os comprimentos de onda, todas as frequências, tá? Então a gente enxerga só um pedacinho, nosso olho foi projetado para enxergar somente a luz visível, né? Por isso que o nome é luz visível, né? Que os humanos enxergam, mas os animais conseguem enxergar outras faixas de comprimento de onda que nós humanos não enxergamos, tá? Por exemplo, as cobras enxergam via infravermelho, tá? Depois vem ultravioleta, né? O, o comprimento de onda vai diminuindo, né? O comprimento de onda vai diminuindo aqui para a direita, tá? E vai aumentando a frequência aqui para a direita também, certo? Depois nós temos os raios X, tá? Então, raio-x tem um poder penetrante bastante apreciável, né? Afinal, eles conseguem penetrar os tecidos moles do nosso organismo e só vai ser absorvido por tecidos muito densos, como o tecido ósseo, né? A radiação gama já está além dos raios-x, né? Além dos raios-x, nós temos aí a radiação gama, né? A radiação gama tem uma frequência elevadíssima, um comprimento de onda muito curto, né? Então tá aí, esse é o espectro eletromagnético. Esse espectro eletromagnético ele está completo? Não, ele não está completo, né? Nós temos radiação cósmica ainda que está aqui depois dos raios gama, tá? Então aqui é uma figura bastante ilustrativa que mostra para gente aí é, muitos dos comprimentos de onda e faixas de radiação de interesse para as diferentes técnicas espectroscópicas que nós vamos falar brevemente. Não podemos ficar só na abordagem qualitativa do espectro eletromagnético. Nós também temos que ter uma noção quantitativa dos comprimentos de onda, em especial a região visível do espectro. Essa aí a gente não pode esquecer, tem que ter na cabeça. Então, note que isso aqui foi essa parte, essa fração visível do espectro, ela foi ampliada, certo? E aqui embaixo, esses pequenos números nos mostram os comprimentos de onda. Então, a faixa visível do espectro eletromagnético vai de 400 nanômetros até 700 nanômetros. Lembrando que um nanômetro é 10 na menos 9 metros, tá? Essa imagem também mostra as frequências, né, em hertz, lembrando que hertz é oscilações por segundo, tá? Então você pode entender a frequência como sendo o número de oscilações por segundo. Então olha só como aqui esse extremo do espectro, a radiação gama, pode chegar até próximo de 10 na 26 oscilações por segundo. É muita oscilação, é uma frequência gigantesca, certo? Então nós temos aí as radiações não ionizantes, as radiações ionizantes, tá? O que é uma radiação ionizante? É aquela que ioniza os materiais, tá? Normalmente as radiações ionizantes são radiações de alta frequência. Então, raio-x é ionizante, tá? Ultravioleta, se você pegar o extremo do ultravioleta, também já passa a ser ionizante, tá? Agora a luz visível, né? Ela não é uma radiação ionizante. Radiofrequência, micro-ondas, infravermelho não são radiações ionizantes, tá? Mas raio-x, raios gama, daí já está mais lá para a fração das radiações ionizantes. Na nossa aula, o foco principal vai ser a região visível do espectro eletromagnético, que vai desde o vermelho até o violeta. E só lembrando, né, você já ouviu falar tanto em ultravioleta, tanto em infravermelho. Infravermelho está antes do vermelho, tá? E o ultravioleta está depois do violeta. Então, nosso foco aqui vai ser a porção visível do espectro eletromagnético. Como nós vimos nas aulas anteriores, aquela roda de cores,
Tá? Por que que o nosso foco vai ser a região visível do espectro e também o ultravioleta, que eu esqueci de mencionar aqui agora, que também faz parte do nosso interesse, né? A porção logo após o violeta, o ultravioleta também vai ser do nosso interesse, mas principalmente a região visível do espectro. Por quê? Como nós vimos nas aulas anteriores, a questão da roda de cores, os complexos envolvendo metais de transição, normalmente eles são coloridos, não é verdade? Eles são coloridos, como nós mesmo vimos nas aulas anteriores. Então, se o complexo é colorido, é porque ele absorve cor, segundo a roda de cores, não é verdade? Se o complexo é colorido, ele absorve cor, segundo a roda de cores. Então, por isso que nós estamos interessados na porção visível do espectro eletromagnético, porque os complexos envolvendo metais de transição, eles são coloridos, ou seja, eles absorvem a luz visível. Então, nós podemos empregar a luz visível para estudar propriedades, especialmente a estrutura eletrônica destes complexos. Como já adiantado anteriormente, cada espectroscopia vai fazer uso de uma determinada região do espectro eletromagnético. O que tem que ficar dessa parte da aula? Vocês têm que saber mais ou menos, tá? A que região corresponde determinada espectroscopia. Então, veja só, se a gente está falando de espectroscopia de microondas, é fácil lembrar que essa espectroscopia vai fazer uso da região referente às microondas, lá do espectro eletromagnético, certo? E qual é a consequência para a molécula quando ela interage com as microondas? Elas rotacionam no espaço. Então, as microondas provocam um tipo de excitação rotacional nas moléculas. Tá? Então, molécula absorveu microondas, ela vai rotacionar no espaço, vai sofrer excitação dos níveis rotacionais. Talvez ela já estivesse rotacionando no espaço, entendeu? Talvez não, é bem provável que sim. Ela já estava rotacionando no espaço, absorveu radiação correspondente às microondas, ela vai rotacionar mais rápido, vai mudar o seu nível de energia rotacional. Aqui embaixo um exemplo de um espectro rotacional de uma molécula. A molécula está colocada aí na imagem. Né? Que tipo de informação você pode extrair desse tipo de espectro? Você pode extrair, por exemplo, comprimento de ligação. Né, quando você vê lá nas aulas de química orgânica que uma ligação dupla é mais curta do que uma ligação simples, que uma ligação tripla é mais curta do que uma ligação dupla, tá? De onde você tira essas informações? De onde você consegue suporte experimental para validar esse tipo de informação? Uma das técnicas utilizadas pode ser a espectroscopia de microondas, ou espectroscopia rotacional, ou ainda rotovibracional. Tá? E aqui um exemplo de um espectrofotômetro. Só uma imagem para ilustrar, tá? Tem diversos modelos desses equipamentos e a coisa não para de evoluir dia a dia. A famosa espectroscopia no infravermelho, espectroscopia de infravermelho. Está aqui um espectrofotômetro capaz de realizar espectroscopia na região do infravermelho. Bom, se a espectroscopia faz uso do infravermelho, então ela leva esse nome porque ela faz uso da região do infravermelho. Lá, o infravermelho no espectro eletromagnético. Aqui eu tenho o espectro infravermelho de duas substâncias muito conhecidas por nós químicos, a propanona, tá? E o etano, só para comparar as diferenças básicas entre esses espectros aí. A ideia sempre em uma espectroscopia é inserir uma amostra da substância de interesse lá dentro do equipamento. O que o equipamento de espectroscopia do infravermelho, no infravermelho vai fazer? Vai emitir radiação infravermelha, essa radiação vai interagir com a amostra, parte é absorvida dessa radiação e parte atravessa a amostra e atinge o detector. Então o equipamento sabe quais foram os comprimentos de onda que saíram e quais foram os comprimentos de onda que chegaram
Tá? Essa é a essência de toda espectroscopia. O equipamento emite radiação, interage com a amostra e faz a captação dos sinais resultantes. Ok? Então vamos dar uma olhada aqui. Que informação o espectro de infravermelho traz para a gente? Quais são as informações? Antes da gente analisar um pouquinho esses espectros, vamos falar que acontece quando a radiação infravermelha atinge uma molécula. Que acontece com ela? Essa radiação estimula a vibração das ligações. Tá? Então, no caso da propanona aqui, a ligação CO vai passar a vibrar mais intensamente, a ligação CH vai passar a vibrar mais intensamente, a ligação CC vai vibrar mais intensamente. Então, assim como lá as microondas estimulavam a rotação das moléculas, o infravermelho estimula o quê? A vibração das ligações químicas. Então, qual é a informação? Que o espectro de infravermelho mostra para gente? Neste caso aqui, existem várias formas de apresentação, tá? Mas neste caso aqui nós temos a porcentagem de transmitância. Então é a porcentagem daquele determinado comprimento de onda que atravessou a amostra, tá? Que chegou lá no detector. E no eixo X, nós temos aqui o número de onda, que nada mais é do que o inverso do comprimento de onda, tá? Poderia estar aqui o comprimento de onda ao invés do número de onda? Poderia, tá? Mas normalmente os espectros de infravermelho, atualmente eles aparecem muito dessa forma, porcentagem de transmitância pelo número de onda, ou seja, o inverso do comprimento de onda, tá? Mesma coisa aqui para o etano, só que aqui nós temos porcentagem de transmitância, aqui nós temos a transmitância relativa, né? Aqui está em porcentagem, aqui não está em porcentagem, tá bom? A forma de analisar é a mesma, tá? Então, cada ligação química na molécula, ela vai vibrar em um comprimento de onda diferente, tá? Ou uma faixa de comprimentos de onda, porque essas moléculas normalmente elas estão no estado líquido ou estado sólido, então a gente tem uma complicação adicional. O espectro ele não sai em linhas bonitinho, né? Ele sai em forma de bandas, como nós podemos notar aí. Então, uma das características mais importantes desse espectro aqui que eu tenho para falar para vocês é que, usando o espectro de infravermelho, você pode atestar se uma determinada amostra tem ou não carbonila. Quantas vezes você já ouviu falar, desde lá o terceirão, né, você estuda, você ouve falar que a acetona ou propanona ela tem uma carbonila, né? Como é que a gente consegue informações experimentais para suportar esta afirmação? Porque a gente não vê moléculas, né? Mas de forma indireta, a espectroscopia do infravermelho pode nos ajudar, pode nos auxiliar, pode nos mostrar, tá? Pode permitir a gente afirmar que determinada amostra tem ou não tem carbonila. Tá vendo essa banda aqui, ó? Essa banda de transmissão, essa banda de transmissão aqui. Ou você pode falar absorção também, tá? Não tem problema. Essa banda aqui, relativamente estreita, por volta de 1700, tá? Ela denuncia a presença de carbonila. Tá? Então nós temos a região das ligações CH, onde elas vibram também. Nós temos as vibrações CH2, tá? Mas essa aqui ela é muito clássica quando a gente estuda infravermelho. Quando a gente está tendo o primeiro contato com o infravermelho, há amostras que exibem esse sinal aqui, ó, relativamente estreito, essa banda relativamente estreita, por volta de 1700 até 1800 e pouco, tá? Denuncia a presença de carbonilas, tá? Se você olhar aqui por volta de 1700, aqui assim, a gente não tem esse sinal, né, no etano, porque o etano não tem carbonila, tá? Então isso aí foi uma rápida abordagem só para dar o gostinho para vocês do que essas espectroscopias podem proporcionar para nós. E temos também a espectroscopia UV-Vis, a que faz uso da faixa compreendida no espectro eletromagnético entre UV, vis ou entre vis e UV, né? A parte visível e ultravioleta. Aqui a gente tem um espectrofotômetro.
o VVIS, o equipamento, né? Tem o porta-amostra aqui, fica aqui dentro o porta-amostra. Então você prepara uma solução do complexo metálico de interesse. No caso aqui nós temos um espectro UV-Vis do titânio hexaaco, tá? Titânio 3 hexaaco, hexaaco titânio 3. Lembrando que o titânio 3 ele tem apenas um elétron D, então se eu for aplicar aqui a teoria do campo cristalino para ele, nós vamos ter esse diagrama de desdobramento. Então nós temos apenas um elétron D aqui no conjunto de orbitais T2G, aquele conjunto lá de cima é o famoso EG, né, como a gente já viu lá na química inorgânica teórica, para quem cursou, né, fica um pouco complicado você fazer a inorgânica experimental sem passar pela inorgânica teórica, né? Então, tá aqui o espectro. Primeira coisa que a gente observa aqui. Então, no eixo horizontal, nós temos os comprimentos de onda em nanômetros, tá? Entre 400 e 670. Então, aqui a gente observa que o autor do livro de onde eu peguei essa imagem aqui, que é o Atkins de Inorgânica, a edição número 5, tá? Optou por mostrar apenas a parte visível, tá? A ultravioleta não está aparecendo aqui. Como é que eu sei disso? Porque eu sei que a porção visível do espectro eletromagnético vai de mais ou menos 350 até 700, 750. Então, entre 400 e 670 está na faixa do visível. A gente observa aqui, né? Esse é o espectro, tá? O que está em vermelho aqui é o espectro, então é a absorbância, tá? Então tem a ver com a absorção da radiação. Então, como eu disse anteriormente, sempre o equipamento vai jogar um feixe de radiação do comprimento de onda selecionado, tá? Aí depende da técnica, se é visível, se é ultravioleta, se é infravermelho, aí depende da técnica, depende do equipamento que você está usando. Então, o equipamento vai lançar esse feixe de radiação na amostra, essa radiação vai interagir com a amostra, parte é absorvida, parte é transmitida, o que atravessa a amostra chega lá no detector, então o detector sabe o que saiu e pegou quem chegou. Então, pela diferença da radiação incidente com é, a radiação incidente na amostra com a radiação que passou pela amostra, é possível construir esse gráfico. Tá? Então, esse gráfico mostra aí para gente que o titânio hexaaco 3 ou hexaaco titânio 3 ele absorve o máximo, tá? O máximo de absorção da radiação está ali no 493 nanômetros, né? Então esse aí é o comprimento de onda máximo, tá? De máxima, comprimento de onda máximo não, né? O comprimento de onda de máxima absorção, tá? Isso aqui é o número de onda, né? Tanto faz falar então 493 nanômetros ou falar 20.300 centímetros na menos um, tá? Como eu já adiantei anteriormente, um é inverso do outro, né? O número de onda e o comprimento de onda. Então é um espectro bastante simples, tá? Depois a gente vai para os casos mais complicados. Então é um espectro bastante simples, porque o titânio 3 só tem um elétron D, tá? Então vamos tentar entender um pouquinho o que está se passando aqui, né? Então a gente observa essa banda de absorção, tá? Que vai aí, né, por volta de 400 até 670, com o máximo de absorção em 493. Vamos tentar entender. Então, o equipamento lançou o feixe de radiação contendo todos esses comprimentos de onda. Essa radiação interagiu com a amostra, tá? Então, a amostra absorve diversos comprimentos de onda, né? Veja você, né? Absorve aí entre 400 e 670. Absorve vários, é uma faixa ampla de comprimentos de onda que a amostra está absorvendo, tá? Não é só no 493, tá? Não é só no 493. 493 é o máximo,
de absorção, tá? A absorção é máxima em 493. Então essa radiação atinge, esse feixe de radiação atinge a amostra, tá? E esse elétron aqui absorve então esses comprimentos de onda, a energia associada a esses comprimentos de onda é transferida para o elétron e o elétron pula lá para cima naqueles orbitais que estão vazios. Então, uma transição eletrônica. Tá? Então, recapitulando aí, a gente viu que as microondas estimulam o quê? Rotação das moléculas. A gente viu que o infravermelho estimula o quê? Vibração das ligações. E agora a gente está vendo que a espectroscopia UV-Vis, ela estimula o quê? Transições eletrônicas. Então, pegar o elétron de um nível de energia e jogar esse elétron para outro nível de energia, né? Excitação, isso é excitação eletrônica, tá? Ou transição eletrônica. Então, que informação relevante a gente pode tirar, como nós vamos ver depois? Nós podemos tirar experimentalmente o valor desse ΔO aqui, né? E é muito fácil, né? A gente chegar nesse valor de ΔO para o caso do titânio 3, né? Lembrando que o titânio 3 aqui está complexado por 6 moléculas d'água. Se eu trocar as 6 moléculas d'água por 6 cloretos, vai mudar evidentemente esse ΔO, né? Então esse ΔO depende dos ligantes. Se eu tirar uma água, botar um cloreto, aí já vai fazer diferença também. Então para cada conjunto de ligantes, né, para cada combinação diferente de ligantes, você tem um ΔO diferente, tá? Então é muito fácil aqui para o titânio 3 a gente tirar o valor do ΔO. Por que que é fácil? Bom, você pode pegar aqui, ó, por exemplo, o comprimento de onda onde a absorção é máxima, tá? Pega o comprimento de onda onde a absorção é máxima e aí você vai e converte de comprimento de onda para energia, né? Lembrando lá daquela relação, energia é igual a Hν, né? Sendo Ni a frequência, então você pode transformar isso para frequência, tá? Usando aquela equaçãozinha simplesinha aí, igual a Hν. Posso fazer depois para a gente aqui. E você chega no valor do ΔO. Tá? Então, essa é uma informação que você pode tirar usando a espectroscopia UV-Vis, tá? Aplicada aos complexos metálicos. Tá? Estou falando de complexo metálico, que é o foco do nosso estudo, é o foco da unidade curricular aqui. Você pode chegar nos valores de ΔO, certo? Bom, pessoal, resolvi fazer o cálculo aqui para vocês verem. Então, só lembrando que a nossa conversa aqui vale para o hexaaco titânio 3, certo? Ok. Então, eu disse que você pode calcular a energia da transição, para este caso, tá? Multiplicando a constante de Planck vezes a frequência. Eu posso substituir a frequência por velocidade da luz dividido pelo comprimento de onda, tá? Essa expressãozinha é bastante conhecida. O pessoal usa bastante na física. E igual a Hν, ou energia é igual a constante de Planck vezes a frequência da radiação. Então, a constante Planck vale 6,62 vezes 10 a menos 34 joule vezes segundo. Velocidade da luz é 3 vezes 10 na 8 metros por segundo. Tá? O nosso comprimento de onda vale 493 nanômetros. Pega sempre o máximo, tá? No máximo. No máximo de absorção, né? 493 vezes 10 a menos 9 metros, né? Porque está em nanômetros. Então, fazendo as contas aí, isso aí dá 4 vezes 10 a menos 19 joules. O que é esse 4 vezes 10 a menos 19 joules? É a energia que você gasta para pegar esse elétron aqui e jogar ele lá para cima, onde tem o orbital vazio, certo? Claro que é uma quantidade de energia muito pequena, né? Mas pensa, é um elétronzinho só. Esse cálculo aqui é para um elétron, tá? Nós podemos também usar o número de onda. Em espectroscopia, usa-se muito, ao invés da energia em joules, trabalhar com o número de onda. Como eu já disse algumas vezes nessa aula, número de onda é o inverso do comprimento de onda. Então, 1 dividido por lambda.
Então, 1 dividido por 493 nanômetros dá 20.300 centímetros na menos um. Tá? Então, a unidade, isso aqui também representa energia, tá? É bastante comum na espectroscopia aparecer o número de onda, né, em centímetros na menos um. Então, é 20.300 ondas para cada centímetro, tá? É isso que quer dizer. Isso aqui também remete à energia. Você pega o Atkins, as tabelas dos valores do ΔO, né? Porque o que a gente acabou de calcular aqui agora é o ΔO, certo? É quanto vale esse espaçamento de energia, que é a energia requerida para pegar esse elétron e jogar ele lá para cima, tá? Entre aspas, né, pessoal? Então, seria 20.300 centímetros a menos um, tá? Então, espero que você tenha entendido esses cálculos aí. Então, isso aqui de um espectro UV-Vis, tá? Aqui só pegou a parte que interessa, só a parte do visível, tá? Espero que vocês tenham entendido esse cálculo aí. Agora eu apresento aqui para vocês um espectro muito mais complexo. Quando nós temos apenas um elétron D, como nós vimos anteriormente, é o caso do titânio 3, o espectro ele tem uma aparência mais simples. Ele tem, neste caso aqui, para a janela de comprimentos de onda mostrada, tem só uma banda de absorção. Então, nós associamos esse máximo na absorção com uma transição eletrônica do tipo dd. O elétron sai de um orbital d, no caso aqui de um dos orbitais do conjunto T2G, e salta lá para o conjunto EG, um dos orbitais EG. Portanto, nós temos aqui uma situação simples, onde temos apenas um elétron, tá, para ser promovido para um nível de energia superior. Importante notar que não importa, né, onde esse um elétronzinho está, ele pode estar em qualquer um desses três orbitais, não importa para qual orbital ele vai, ele pode ir para qualquer um desses dois orbitais, porque só tem ele. Nós não vamos ter uma situação onde a repulsão é maior ou menor, independentemente de onde ele sai e para onde ele vai. Diferente dos casos onde nós temos mais de um elétron, tá? Como nós vamos ver a seguir neste caso aqui. Nós temos o espectro de um complexo D3. Nós temos então agora um complexo onde o centro metálico, que é o cromo 3, tem 3 elétrons Ds. Então esse espectro aí ilustra as características que a gente estudou, como a própria legenda aqui está dizendo, né, o que a gente já viu na inorgânica teórica, e tem mais detalhes aqui que nós não vimos, tá? E vamos discutir um pouquinho aqui a partir de agora. Então, primeiro, vamos olhar o que esse espectro está mostrando para a gente. Lembrando novamente que nós temos aqui um espectro do tipo UV-Vis, porém, nós temos aqui uma janela limitada de comprimentos de onda. Né? Nós temos aqui que o comprimento de onda vai de 200 nanômetros até 800. Então, a janela é um pouco maior do que a faixa do visível. Né? Visível vai mais ou menos entre 300 e 750. Então, nós estamos pegando uma faixa aqui do ultravioleta. Desculpa, aqui nós estamos pegando uma faixa do ultravioleta, aqui, esses 200 nanômetros, e nós estamos também pegando uma faixa um extremo bastante pequeno ali do infravermelho também, correto? Então, no eixo X nós temos os comprimentos de onda, como já habitual. No eixo Y nós temos aqui uma escala logarítmica, onde nós temos o epsilon, né, que é o coeficiente de absortividade molar, que a gente aprende normalmente lá na analítica, creio que vocês devam estar lembrados. E esse epsilon nada mais é do que uma constante, né? É uma constante de proporção, é uma constante que relaciona a absorção da radiação com a concentração da solução, com o caminho óptico que a radiação tem que atravessar. Né? Lembra lá das cubetas na analítica? Então, as amostras aqui para a gente obter espectro de UV-Vis,
também faz o uso daquelas cubetas, né? Depende do que você quer ver, cubeta de quartzo, às vezes cubeta de vidro mesmo, enfim. Então nós temos aqui agora uma riqueza maior de detalhes no espectro. Lembrando que nós temos aqui o cromo 3, né, um sistema D3. Então agora já vai fazer diferença de onde o elétron sai para onde o elétron vai, tá bem? Nós vamos falar sobre esses detalhes. Primeiro, nós vemos aqui aqui ele diz que essa absorção ela foi ampliada, né? Porque era bastante fraca, né? Vamos falar também depois por que tem absorção que é fraca e tem absorção que é bem mais intensa, né? Então nós temos esse conjunto aqui de absorções, né? Essas pequenas bandas de absorção aqui, dá pra gente ver três, né? Uma, duas, três. Essas tipo três bandinhas de absorção, intensidade bastante baixa, né, como é possível notar. Nós temos essas duas bandas aqui com energia intermediária, né, tá no meio aqui mais ou menos da janela mostrada para os comprimentos de onda. E lembrando que o comprimento de onda reflete a energia, né? Então, por isso que eu estou falando de energia intermediária. A absorção também é intermediária, né? Então essas duas bandas aqui, elas são mais intensas, né? Com certeza mais intensas do que essas absorções aqui. E nós temos ainda aqui, ó, uma banda que ela vai lá para cima, né? Então é uma banda de alta intensidade de absorção que ela não é completamente mostrada, tá? CT aqui quer dizer charge transfer, né? Transferência de carga. Nós vamos ver isso depois também, certo? Vamos falar um pouco desses detalhes. Então nós temos aqui estas absorções que elas são de pequena intensidade. Nós temos essas duas bandas de absorção, onde a absorção é mediana, é moderada, tá? E nós temos uma banda aqui de transferência de carga, que é uma banda de elevada intensidade, é uma banda bastante intensa quanto à sua absorção, tá? Outros detalhes que nós podemos notar aqui. Ó, essa notação é conhecida nossa, né? Nós temos aqui então os três elétrons os três elétrons D do cromo 3 lá nos orbitais T2G, que é aquele conjunto de menor energia, e a promoção de um dos elétrons para o conjunto EG. Tá? Antes, então, eu tinha só T2G ocupado, populado por elétrons. Agora eu tenho o conjunto EG com um elétron, e o T2G, obviamente, ficou com dois elétrons, já que um elétron saiu do T2G e foi para o EG. Tá? Essa notação aqui ela é comum em espectroscopia. Tá? Do lado direito aqui a gente coloca o nível de menor energia e do lado esquerdo a gente coloca a configuração, os níveis de energia para onde os elétrons foram. Essa notação ela pode parecer estranha à primeira vista, né? Mas é assim mesmo que aparece na literatura, tá, pessoal? Seria natural, né, instintivo a gente colocar aqui de onde os elétrons estão saindo, né, o arranjo inicial do lado esquerdo e o arranjo final do lado direito. Mas aqui é um pouco invertido, né? O arranjo inicial do lado direito e o arranjo final do lado esquerdo, né? Então, flechinha apontando para o arranjo a ser obtido, certo? Então, não é mais possível obter o ΔO de forma tão simples como nós obtivemos anteriormente. Tá? Então, agora, para obter o ΔO, temos que lançar mão de outros recursos. Tá? Mas aí é uma parte já mais avançada, usar o diagrama de Tanabe-Sugano, aí já faz parte de um tópico mais avançado, que não caberia todo nessa aula introdutória sobre espectroscopia UV-Vis. Mas nós vamos falar de alguns detalhes sobre essas notações aqui, sobre a intensidade dessas bandas, por que a banda é pouco intensa, por que a banda é muito intensa, etc, etc. É oportuno neste momento falar sobre a multiplicidade de spin. Multiplicidade de spin é um conceito que tem a ver com o número de elétrons desemparelhados,
certo? Número de elétrons desemparelhados. Tem uma formulazinha para calcular a multiplicidade de spin, mas eu creio que é 2s mais 1, sendo S o spin total, eu creio que dá para passar por este assunto sem entrar nos detalhes das fórmulas, pelo menos por enquanto, eu acho que vai ser possível. Então, a multiplicidade de spin, ela acompanha, ela está do lado superior esquerdo do estado eletrônico, tá? Então, essa sopa de letrinhas que vocês estão vendo aqui, ó, esse A2G aqui, isso é um estado eletrônico. EG é outro estado eletrônico. Assim como o T2G, o T2G, EG, são todos estados eletrônicos, tá bem? Então, o estado eletrônico A2G, ele tem multiplicidade de spin igual a 4, tá? O estado eletrônico EG, ele tem multiplicidade de spin igual a 2. Aqui outro estado A2G, outro estado eletrônico A2G. Ele tem multiplicidade de spin igual a 4. Este outro estado eletrônico aqui, o T2G, tem multiplicidade de spin igual a 4 também. O A2G, 4. O T1G, multiplicidade de spin igual a 4. Tá? Então, de onde vem essa sopa de letrinhas, esses rótulos que esses estados eletrônicos levam? Isso aí tem a ver com simetria, as operações de simetria. Me recordo que mais no começo do semestre eu deixei disponível algumas aulas sobre simetria molecular. Eu deixei lá bem intencionado para que o pessoal pudesse ter acesso a esse assunto, revisar, na verdade, né, já que na teórica, quem já fez a teórica já teve essa parte de simetria, mas o pessoal não gostou, reclamou um pouco, então eu só posso dizer para vocês o seguinte: quem tiver interesse de ver, dar uma olhada de onde vem essa sopa de letrinhas, tem que dar uma estudada lá, tem que assistir às aulas de simetria molecular, tá? E se quiser ainda mais detalhes do que isso, pode vir falar comigo sem problema nenhum. Então, vamos lá, vamos dar uma olhada nesses estados eletrônicos, né? A ideia de estado eletrônico, ela não é tão delirante assim. Né? Se a gente olhar esse estado eletrônico aqui, né, o T2G, né, com 3 elétrons, cuidado para não confundir, né, o número de elétrons com a multiplicidade de spin. A multiplicidade de spin fica do lado esquerdo, o número de elétrons fica do lado direito do estado eletrônico. Né? Então a ideia do estado eletrônico ela não é tão delirante assim. Uma transição eletrônica envolve a migração de um estado eletrônico para outro estado eletrônico. Entenda estado eletrônico como o arranjo dos elétrons. Se os elétrons estão em um orbital, nós temos um determinado arranjo eletrônico. Se esses elétrons vão para outros orbitais, nós temos outro arranjo eletrônico, ou seja, outro estado eletrônico. Tá bem? Veja que não é tão difícil assim. Então, vamos dar uma olhada nessas absorções aqui de pequena intensidade. Nós notamos que há mudança na multiplicidade de spin. A multiplicidade de spin do estado eletrônico de origem era 4. A multiplicidade de spin do estado eletrônico de destino é 2. Então, houve uma mudança na multiplicidade de spin. Tá? Houve uma mudança na multiplicidade de spin. Já essas duas bandas de absorção aqui, nós notamos, né, a primeira banda de absorção aqui, uma migração do estado eletrônico A2G para o estado eletrônico T2G sem mudança na multiplicidade de spin. A multiplicidade de spin, que era 4, continua sendo 4. Há uma conservação na multiplicidade de spin. A mesma coisa essa outra banda de absorção aqui. Nós temos que sair do estado eletrônico A2G, cuja multiplicidade de spin é igual a 4, e migra para o estado eletrônico T1G, cuja multiplicidade de spin também é igual a 4. Então, o que vocês percebem aí? Que essas bandas, essas absorções de pequena intensidade, quando eu comparo ela com as absorções, com as bandas de absorções de média intensidade ou de intensidade maior, qual que é a diferença? Quando a intensidade de absorção é muito baixa, nós temos a mudança
no estado de spin. Nós temos a mudança na multiplicidade de spin. O mesmo não acontece para essas bandas aqui. Há uma conservação no estado de spin. Há uma conservação na multiplicidade de spin. Guarde isso. Vamos na sequência, vamos esclarecer. Bom, já falamos um pouco então da multiplicidade de spin. Nós vamos falar agora um pouco de regras de seleção. Especificamente, nós vamos falar agora de uma regra de seleção que cai no conjunto conhecido como regra de seleção por spin, tá? Ou de spin. Essa regra, uma regra de seleção é a que diz, né, classifica as transições eletrônicas em permitidas ou proibidas, tá? Aqui neste caso, proibida não quer dizer que não aconteça, tá? Mas existe dificuldades para acontecer. E essa dificuldade ou facilidade vai refletir na absorção, tá? O quão intensa é a transição eletrônica em questão. Então, regra de seleção envolvendo spin. Nós temos as transições eletrônicas permitidas por spin e as proibidas por spin, tá? As regras de seleção por spin. Nós temos as transições eletrônicas permitidas por spin e as transições eletrônicas proibidas por spin. As transições eletrônicas permitidas por spin não muda o estado de spin do estado eletrônico, tá? Então veja bem, durante a transição, né, eu estou falando. Então veja bem, se o estado eletrônico tinha multiplicidade de spin igual a 4, agora tem multiplicidade de spin igual a 4, quer dizer que não houve mudança na multiplicidade de spin. Então essa é uma transição eletrônica, essa banda aqui, ó. Essa banda mostra então uma transição eletrônica para gente que é permitida por spin. Por isso que a intensidade dela é alta, tá? Por isso que a intensidade é apreciável. Essa outra banda de absorção aqui, ela mostra uma transição eletrônica também permitida por spin, porque não houve mudança no estado de spin, tá? A multiplicidade de spin se conservou. Então essas são transições, essas duas, são transições eletrônicas permitidas por spin. Por isso que o coeficiente de absortividade molar é elevado, tá? Então são transições eletrônicas permitidas por spin. Já essas transições aqui, essas bandas de absorção aqui, são muito fraquinhas, tá? Por quê? Porque elas são proibidas por spin. Note que o estado de spin muda no decorrer da transição eletrônica. A multiplicidade de spin era 4, agora a multiplicidade de spin é igual a 2. Então, houve mudança na multiplicidade de spin? Sim, houve mudança. Então, é uma transição proibida por spin. Se é proibida, não quer dizer que não possa acontecer, mas ocorre com dificuldade. E essa dificuldade é o que quantifica a intensidade da transição eletrônica. São transições bem fraquinhas, tá? Que ocorrem com dificuldade, dificuldade entre aspas, tá? Então são as transições proibidas por spin e as transições permitidas por spin. Isso aí são as regras de seleção, tá? Por spin. Então, a proibida por spin, ela muda a multiplicidade de spin. A permitida por spin, ela não muda a multiplicidade de spin, ou seja, a multiplicidade de spin é conservada durante a transição eletrônica. Bastante importante isso aqui, tá, pessoal? Então, isso aqui fornece subsídios para a gente entender por que algumas transições são intensas e outras não são intensas. Creio que seja oportuno nós entendermos o seguinte: nós temos aqui um estado eletrônico, T2G, com 3 elétrons, e há aqui uma transição eletrônica. Um daqueles elétrons lá do T2G migra para um dos orbitais EG. E o T2G, o estado eletrônico T2G, ele passa agora a comportar 2 elétrons. Então, houve uma transição eletrônica. A pergunta é:
Porque uma transição eletrônica está dando origem a duas bandas. Não deveria ser só uma banda, uma transição eletrônica, uma banda, mas nós estamos vendo aqui duas bandas de absorção. Por que será que eu tenho duas bandas de absorção para uma única transição eletrônica? É o que nós vamos tentar entender a partir de agora. Essa aqui é a chave para se entender a origem das duas bandas para uma única transição eletrônica. Recordando que o cromo 3 ele é um sistema D3, tem três elétrons lá nos seus orbitais Ds. Esse diagrama de desdobramento aqui, ele já qualquer estudante de inorgânica sabe isso aqui de cabeça, né? E os rótulos dos orbitais Ds, também isso aí a gente tem que saber, não dá para fugir disso aí. Então nós temos aqui o seguinte, esses três orbitais aqui, eles estão semi-preenchidos. Nós temos aqui, ó, o eixo Z. Então o Z aqui embaixo aparece duas vezes. Ó, aparece o Z aqui no DYZ e aparece o Z também aqui no DXZ. Então vamos pensar na seguinte situação. Um elétron vai migrar, um elétron vai sofrer transição, vai pular lá para cima, para o conjunto EG. Tá? Vamos imaginar primeiro que vai um desses dois elétrons aqui migrar lá para cima. Um desses dois aqui. Então, se esse elétron sai daqui e vem para cá, ou esse elétron aqui sai daqui e vem para cá, nós temos o seguinte. O elétron vem aqui para cima. Vou desenhar ele de outra cor, tá? O elétron vem aqui para cima. Então sai um elétron lá de baixo e vem um elétron aqui para cima. Nós estamos tirando elétrons, tá? Sendo que o eixo Z já era rico em elétrons. Concordam comigo? Ó, parte do elétron já estava no eixo Z. Parte da densidade de carga do elétron já estava no eixo Z. Então eu tenho o eixo Z muito rico em elétrons. Aí eu estou pegando um desses dois elétrons e jogando, fazendo uma realocação só para o eixo Z, mas o eixo Z já tinha uma densidade de carga elevada, certo? Então eu tenho essa situação. Tirar elétrons que já estavam parcialmente no eixo Z e colocando eles totalmente no eixo Z, certo? Essa é uma possibilidade. A outra possibilidade é a seguinte, agora esse elétron aqui, ó. Vamos pensar nesse elétron aqui. Nós vamos tirar um elétron que está inteiramente no eixo XY, tá? Não está no eixo Z, e vamos pegar esse elétron e colocar ele aqui, por exemplo, ó. Transitar ele daqui para cá, tá? Então eu só vou apagar aqui para ficar claro que nós não estamos criando elétron do nada, né, pessoal? Só desenhar aqui o... Opa! Desenhar direitinho aqui o orbital, ó. Então agora tirar o elétron, essa possibilidade, né? Tirar o elétron que está inteiramente no eixo XY e jogar ele inteiramente para o eixo Z, sendo que o eixo Z já é rico em elétrons, isso vai acarretar em uma grande repulsão, um grande rearranjo eletrônico, tá? Então, as repulsões, elas são diferentes. É diferente eu pegar um elétron daqui, um desses dois e jogar para cá, é diferente de eu pegar esse elétron aqui e jogar para cá. Tá? Então, a repulsão intereletrônica final é diferente, são situações diferentes. Por isso que eu tenho duas bandas, tá? Sendo que essas bandas correspondem a um tipo de transição ou outro tipo de transição. Depende de onde está saindo o elétron e depende de onde ele está chegando. Aí você vai me falar, ah, professor, mas e aquele orbital lá, o dx quadrado menos y quadrado? A análise é a mesma, tá? Se você fizer a análise, depois a gente coloca isso como exercício, tá? Se você fizer a análise que eu fiz agora, mas ao invés, tá, de jogar aqui para o eixo dz quadrado, você jogar lá para o x quadrado menos y quadrado, você vai chegar nas mesmas conclusões. Então eu só tenho dois tipos de transições possíveis.
tá? Ou o elétron sai do eixo Z, parcialmente do eixo Z, que já estava rico em elétrons, e vai todo para o eixo Z, é uma situação, com uma determinada repulsão intereletrônica. Ou os elétrons saem do eixo XY, tá? Inteiramente do eixo XY, e vai para o totalmente o eixo Z, ou seja, lá o orbital dz quadrado, é uma situação de outra quantidade de repulsão intereletrônica. Então, uma coisa é sair parcialmente do eixo Z e ir inteiramente para o eixo Z, ou sair totalmente do eixo Z e fazer a realocação de todo aquele elétron agora para inteiramente o eixo Z. Então, são apenas duas situações, tá? Uma situação de elevada repulsão intereletrônica e uma situação de moderada repulsão intereletrônica. Por isso que eu tenho duas bandas, porque são apenas duas possibilidades de repulsão intereletrônica, tá bem? Então, isso explica a origem das duas bandas para uma única transição eletrônica. Veja o quanto de detalhe existe no espectro, né? Você tira muita informação sobre a estrutura eletrônica do complexo em questão, fazendo a análise do espectro UV-Vis. Certo, pessoal? Falando rapidamente sobre as bandas de transferência de carga, na literatura você vai encontrar isso aqui, eles chamam isso de ombro, tá? Porque você não vê a banda completa. Isso aqui continua, né? Mas o gráfico foi cortado aqui na região de 50 mil centímetros na menos um ou 200 nanômetros. Enfim, eles chamam isso de ombro. Isso aqui é uma banda de transferência de carga. O que é a transferência de carga? Migram elétrons do metal para o ligante ou do ligante para o metal. Esse tipo de transição eletrônica, ela, a primeira coisa que você pode olhar para identificar se ocorre ou não esse tipo de transição é olhar a intensidade da banda, tá? E também a energia dela. Veja que ela ocorre na maior energia disponível aqui no gráfico, né? Mesmo cortando, o gráfico sendo cortado, né, a janela mostrada aqui seja limitada, a gente vê que essa banda aqui ela vai continuar, tá? E a gente pode inferir que essa transição ela é a mais energética de todas aqui que foram exibidas, tá? Não confunda energia, que a gente tira essa informação, a energia que é governada pelo eixo X, com a intensidade governada aqui pelo eixo Y, tá? Enfim, as bandas de transferência de carga, elas além de ser bastante energéticas, são bastante intensas, tá? E você também pode suspeitar da ocorrência dessas bandas de transferência de carga, normalmente, mas nem sempre, tá? Pela cor dos complexos. Se você pegar aí um permanganato de potássio, já viu a cor do permanganato de potássio? É uma cor bastante intensa. Aquilo tem a ver com banda de transferência de carga, certo? E tantos outros exemplos também, complexos de cores bastante intensas, normalmente têm associados a eles as bandas de transferência de carga, tá? Bom, pessoal, eu tentei usar o menos de matemática, a quantidade menor de matemática possível nessa aula de espectroscopia. É uma aula introdutória, eu me diverti bastante para preparar essa aula para vocês, embora tenha dado muito trabalho, né, já que é uma aula introdutória ao assunto, né, um tempo limitado para fazer essa introdução, ela tinha que ser simples, acessível, usar uma linguagem acessível para poder transmitir essa parte inicial desse conhecimento para vocês, que é muito importante, tá? Tenho certeza que com essa aula aqui você tem o pontapé inicial para ir atrás de mais informações, caso você deseje, e eu estou aqui para auxiliar. Você pode mandar qualquer dúvida para mim, como sempre, e nós vamos nos falando. Grande abraço para todos.